Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, o meu dia, o seu dia, o nosso dia. Que seja um dia repleto de paz, de bênçãos, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. E é por isso que eu estou aqui, para gravar esse devocional, trazendo esta palavra rema, esta palavra revelada ao seu coração, ao meu coração, esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Louvado seja Deus por isso. Amém? Diante desse sol que está nascendo, o dia que está começando, do cântaro dos pássaros, que em tudo você possa apreciar a presença de Deus, que em tudo você possa glorificar ao Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com você um pouquinho aqui da palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 22, que vai falar um pouquinho sobre o reinado de Acasias. Bom, você acredita que o meio qual a pessoa está, o meio qual ela vive, o meio qual ela nasce, influencia em quem ela é? Sim, na maioria das vezes sim. Só que cada um de nós tem a responsabilidade de tomar as suas escolhas, de tomar as suas decisões. Nós somos livres e uma vez livres, cabe a mim, cabe a você tomar as decisões com responsabilidade, né? Cabe a nós tomarmos ali, né, as rédeas e verdadeiramente se deixar ser conduzido por Deus. O fato de eu tomar as rédeas não quer dizer que eu vou dar a direção, mas quer dizer que eu estou me posicionando e Deus vai me dar a direção. É uma metáfora, né? Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele não é filho do homem para que minta nem para se arrependa. E ele tem um trabalhar. E aqui neste capítulo 22, nós vamos ver aqui algo muito forte, muito interessante. Fica comigo até o término desse devocional, que eu tenho a plena certeza de que Deus falará poderosamente ao seu coração. Eu estou gravando bem de manhãzinha e hoje meu esposo não está comigo, que esse horário ele sai para trabalhar. Mas eu sei que muitas pessoas que acompanham o canal sentem falta dessa paisagem, do cântaro dos pássaros, e é muito gostoso a gente poder ter esse contato, né? Eu amo gravar o devocional cedinho, é uma pena que a gente não consegue gravar juntos, só mais ali à noite, por isso que nós temos gravado dentro de casa. Amém? Diz assim o versículo 1 do capítulo 22 de 2 Crônicas. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei Acasias, seu filho, mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ela também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Bom, aqui a princípio nós vemos que Acasias, ele era o mais novo. Então, se a gente parar
e pensar um pouquinho nessa questão, ele não estava pronto, né? Mas ele foi o único que ficou vivo ali para essa tarefa. Então aqui ele estava diante de uma responsabilidade muito grande, e ali o que ele tinha ali para poder ajudar ele? Conselheiros. E aqui a Thalia, que ela vinha dessa descendência de Acabe, a Thalia, ela estava sendo movida por Satanás para destruir ali, para acabar com o plano de Deus. Por quê? Ela tinha ali aquela idolatria, ela tinha todo aquele histórico nela, ali incumbida nela. E aqui a gente vê no texto que ela estava influenciando, e o texto nos dá a entender que essa influência dela fez com que ali o Acasias, o seu filho, com que ele não andasse nos caminhos do Senhor, o distanciou mais. Sabe, amados, o diabo, ele está à espreita, e ali o objetivo dele é afastar você dos caminhos do Senhor. O objetivo dele é não permitir que os planos de Deus se cumpram na minha e na sua vida. Os planos do diabo aqui era acabar com a linhagem a qual ali estava estabelecida que viria o Messias. Então ele queria acabar com as possibilidades de vir Jesus. Só que Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele não mente, ele continua o mesmo. Deus é justo juiz, sim. Não há como abarganhar certas coisas com Deus, irmão. A partir do momento que você entende que essa graça, esse favor não merecido que vem através de Jesus, não te dá ali subsídios, não te dá ali, ali a carta branca para você fazer e ser o que você quiser, você começa a ter responsabilidade em andar na palavra de Deus e cumprir com a palavra de Deus. Porque mais do que eu ler a palavra de Deus, do que eu meditar, do que eu ter uma vida de oração, é eu colocar em prática. Porque senão eu me torno uma pessoa hipócrita, onde eu estou aqui, eu leio a Bíblia, eu entendo da palavra, eu tenho conhecimento, mas eu estou me permitindo ser paralisada e não estou colocando em prática. Aí não vai fazer sentido, irmãos. E a gente precisa entender que Acasias, ele estava rodeado de maus conselhos. Às vezes a gente não sabe por que determinada pessoa é tão amarga, por que ela se posiciona de tal maneira, mas essa pessoa provavelmente cresceu num ambiente onde ali, o meio dela influenciou ela a ser quem ela é. Pessoas com palavras negativas, palavras contrárias. Eu sou um exemplo disso, sabe? O meio que eu cresci influenciou a minha vida, mas não determinou quem eu sou hoje, né? Eu cresci num lar onde ali eu fui descobrir que a minha mãe, ela havia tido um relacionamento conturbado com um homem ali, e ali desse relacionamento conturbado, esse homem praticamente a estuprou, e ali desse relacionamento eu nasci. O meu pai que me criou, o qual minha mãe constituiu família, onde ali nasceram meus irmãos, ele tinha muitos ciúmes da minha mãe, os dois tinham conflitos, e ali era um lar conturbado. Meu pai gostava de ir em terreiros, centros espíritas, ele tinha uma fé que não era alicerçada numa coisa só. A minha mãe tinha salmos na parede, Bíblia aberta, e lia salmos antes de tomar um banho, antes de fazer uma coisa, um ritual. Então, assim, é um meio muito conturbado que eu cresci, onde ali eu não tive uma base sólida, onde ali eu não entendia o porquê de algumas coisas. Eu via aquele salmo na parede e para mim aquilo dali simbolizava como se fosse um patuá, como se aquilo dali tivesse poder só de estar ali na parede, como se aquela Bíblia, ali com aquela folha do Salmo 91 amarelado, tivesse poder só de estar aberta. Então ali eu não tinha ali a real concepção do que era um relacionamento com Deus. Eu tive as minhas experiências, eu me frustrei diante das minhas experiências, e ali
eu me vi ali atormentada por demônios, eu me vi uma pessoa que não daria nada, sabe, uma pessoa desistida, onde estava entregue ali a Satanás, e o Senhor me resgatou, se mostrou para mim. Hoje eu me relaciono com Deus, uma vez que eu não tenho mais meu pai, não tenho minha mãe, eu me alicerço em Cristo. E Cristo é o meu refúgio. Todos os dias eu sinto o afago e o amor de Deus quando eu compartilho a palavra nos devocionais, quando eu compartilho a palavra nos meus relacionamentos, porque isso me vivifica, isso me fortalece. Então, quer dizer, tem muitas experiências que eu vivi no meu meio e conselhos ruins que afetaram muito as minhas tomadas de decisões, afetaram muito os meus relacionamentos. Houve momentos que eu não sabia me relacionar, onde eu criava situações e onde ali eu colhi os frutos daqueles maus posicionamentos que eu tinha. Hoje eu tenho vivido uma vida nova com Cristo, porque o Senhor se mostrou para mim, levantou servos de Deus para mostrar o caminho para mim, e hoje eu estou aqui sendo instrumento de Deus na sua vida. Eu não tenho poder para fazer nada de mim mesma, eu entendo disso, que eu sou falha, sou pecadora, mas aquele que está em mim me vivifica e me fortalece. Aquele que está em mim é como essa luz que está brilhando aqui atrás de mim e que está irradiando aqui a minha imagem. Essa luz é que me vivifica, que me fortalece. Cristo Jesus, Ele é o meu Redentor que vive para todos sempre. Então, Acasias, ele não tinha ali, no meio desse contexto todo conturbado, no meio desses conselheiros, ali quem o orientasse e lhe mostrasse o caminho. Então, ele precisaria buscar por si só. Ele teria que, no meio de tudo isso, encontrar Deus, encontrar no seu histórico, né, ali na linhagem dos que antecederam ele, alguém que ouviu a palavra de Deus e que obedeceu, para que ele então pudesse ter um norte. E aqui diz, né, que houve ali uma batalha, e aqui diz no versículo 7 que foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar a Jorão. Então, olha aqui, Acasias, ele vai fazer essa visita, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Então, havia ali toda uma trama diabólica para exterminar ali os descendentes de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que os serviam e os matou. A gente viu no capítulo, né, anterior o que ali aquele, né, rei Jeorão fez, né, misericórdia, aquela matança, aquela coisa terrível. Depois, versículo 9, mandou procurar a Acasias e, achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. Olha só para você ver, irmãos, quando há um que se levanta para buscar a palavra e se posiciona, por esse as coisas não têm um fim trágico. Você talvez aí está servindo a Deus sozinho. Talvez você está servindo a Deus sozinha e você acha que não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Vai valer a pena, sim. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí, olha só. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar, né? Atalia usurpa o trono. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs
e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. Então quer dizer, aonde que Atalia não ia procurar, né? Ali na casa de Deus. Ela estava tão distante, ela estava tão ali determinada ali a exterminar o plano divino de Deus, que ela focou ali, né, no seu reinado cruel ali, nos seus princípios, né, deturpados, e ali se foi. E a gente vai ver que Joás, né, ali ele foi, né, ele ficou ali, olha, tomou a Joás, filho de Acasias. Então Joás, né, ele foi aquela raizinha ali, ó, que foi preservada para poder ali dar continuidade. Irmãos, eu quero dizer que talvez você tá sendo essa raizinha que Deus está preservando aí. Então não desanima, persevera. Tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha ousadia. Você é essa raiz de esperança no meio dos seus. Então, se você ficar desanimado, desanimada, cabisbaixo, sempre aí em murmurações, o que vai acontecer, irmã? O que vai acontecer, irmão? O plano de Deus para sua família, ele pode aí demorar para se cumprir, porque frustrado ele não será. Não será. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, porque Satanás já é um derrotado. Por mais que ele tente, e ele tenta, ele se esforça, mas ele não pode vencer, porque no final, o decreto para ele é a derrota. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse sol que irradia um novo dia. Obrigado, Deus, pela rica oportunidade que temos de poder ouvir a Tua palavra, de poder aprender, Senhor, que ainda que não estejamos preparados, ainda que estejamos no meio ali de conselhos ruins, ainda que a situação não seja favorável, o Senhor é conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos vivifica e o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais. Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu te agradeço e eu peço, Senhor, realiza uma obra grandiosa de poder e de milagres na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Pai, visita esta pessoa agora, Senhor, toca do alto da cabeça a planta dos pés. Oh, Senhor Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos vivifica. Então nos fortaleça nesta hora, papai, nos vivifica e nos toma, Senhor, no teu esconderijo, porque nós queremos nos refugiar em ti, Senhor, porque sabemos que só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, dá, papai, aleluias, um dia de bênçãos, um dia de vitória para esse meu irmão, para essa minha irmã, e que em nome de Jesus essa pessoa venha ter boas notícias e que tudo vá bem. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia, o meu dia, o nosso dia. Shalom.